Olá, você já perdeu uma comanda de estabelecimento comercial? Isso aconteceu com o Fábio recentemente. Ele foi até a balada e no meio da noite perdeu seu cartão. E agora, o que ele pode fazer? Que situação chata. Perdi o cartão, perdi a comanda do restaurante. O que eu posso fazer, doutor Alexandre? Primeiro, a responsabilidade do controle de gastos e do controle de vendas é do próprio estabelecimento. Essa responsabilidade não pode ser transferida para o consumidor. E essas comandas, elas registram o número do RG ou o CPF do consumidor e vinculam a todos os produtos que a ele foram vendidos. Então o estabelecimento, via de regra, tem um controle muito exato de tudo que ele vendeu para cada pessoa em específico. Então, se você perdeu a sua comanda, você tem que pagar exatamente aquilo que foi consumido, nada mais, nada menos. Pode sim ser aplicada uma multa mínima para a fabricação, para a feitura de um novo cartão, que é algo muito barato de se fazer. O problema é, nós costumamos ver nesses cartõezinhos, nessas comandas, que em caso de perda será cobrado 200, 300, 400 reais a título de multa. Não, isso não pode. Os nossos tribunais têm se manifestado que isso é uma multa abusiva, então você não deve pagar. E na prática, a gente sabe que não é tão simples assim. Primeiro, tenta conversar com o caixa responsável. Fala, olha, o controle é de vocês registraram meu CPF, meu RG, tem no sistema de vocês tudo que eu consumi. Eu não vou pagar nada mais do que isso. E outra, eu não estou aqui de má fé, eu quero justamente pagar o que eu consumi. E se eles continuarem cobrando uma multa abusiva, chama o gerente, na maior educação do mundo e na maior tranquilidade. Porque a gente sabe que nessas baladas, nessas casas noturnas, o pessoal bebe um pouco mais, a equipe de segurança dessas casas noturnas costumam ser um pouco mais agressivas, justamente por eles estarem acostumados a lidar com pessoas que já estão embriagadas na madrugada. Então é sempre bom manter a educação e a tranquilidade para evitar qualquer problema. Então conversou com o gerente continua cobrando essa multa abusiva. O que eu recomendo? Pague, porém, exija um recibo, uma nota fiscal e esteja na presença de amigos que possam servir como testemunha. Porque num eventual processo, a maior dificuldade é comprovar o pagamento dessa multa. Então a gente consegue comprovar por meio de uma nota fiscal e por meio das testemunhas. Se você está numa balada, provavelmente você não está sozinho, você foi com alguém. Então tem testemunhas à vontade. Um outro problema que eu já vi acontecer. A pessoa então vai pagar a multa abusiva e exige a nota fiscal. O estabelecimento recusa fornecer a nota fiscal. E Suzana, se o estabelecimento se negar a fornecer a nota fiscal que discrimine o valor dos produtos consumidos e a multa abusiva, o que o consumidor deve fazer? Primeiro, estar na presença de testemunhas, novamente, e, de forma discreta, fala assim, eu vou usar o banheiro rapidinho, ou vou fazer um telefonema, e pode sim, então, telefonar para a polícia. Por quê? Não fornecer nota fiscal, quando o consumidor exige, é um crime contra a ordem tributária. E a nota fiscal tem justamente essa função de fazer prova em um eventual processo judicial. Pode acontecer também de eu ter perdido a minha comanda dentro do estabelecimento, alguém achou e começou a consumir dentro da minha comanda. O que eu posso fazer? Como é que eu provo que não fui eu que consumi aquilo tudo? Esse caso é muito difícil, principalmente porque ele não está especificado no Código de Defesa do Consumidor. Mas é um problema cotidiano. O que acontece muitas vezes? A pessoa de má fé acha uma comanda no chão e ela não pede uma água, uma porção de batata frita. Ela junta com todos os amigos que estão ali, pede 20, 30, 40 cervejas, pede as bebidas mais caras que tem, porque ela sabe que não vai ser ela que vai pagar. Vai então de uma conversa com educação e bom senso entre o consumidor e o gerente para eles chegarem a um acordo de que o consumidor deve pagar apenas aquilo que ele consumiu, que ele está alegando. O gerente pode pensar, mas como que eu vou acreditar nessa pessoa? Primeiro,
todas as relações sociais que nós temos são regidas pela boa-fé. As relações que nós temos com os nossos familiares, com os nossos amigos, mas as relações comerciais que nós temos e todas as relações jurídicas também têm uma presunção de boa-fé. E acontece também dessas comandas que foram perdidas terem nelas ali, por exemplo, 20, 30 cervejas. É óbvio que uma pessoa só não ia consumir tudo isso. E se consumisse, ela estaria muito bêbada. Se você vai conversar com o gerente, sendo uma pessoa de bom senso, não estará totalmente bêbada. Ou às vezes nem estará embriagada. Porque também é muito comum a pessoa ir numa balada e ela não bebe, só consome água. Então, essas minúcias do caso concreto permitem que o gerente perceba realmente que o consumidor está sim falando a verdade. E mais uma vez, testemunhas. Vai ali com 2, 3 pessoas e fala, olha, eu pedi isso, isso e isso. Eu acho que eu perdi a minha comanda mais ou menos nesse horário. O sistema do estabelecimento consegue também analisar a partir de qual momento esses produtos começaram a ser vendidos em grande quantidade naquela comanda. Tá, doutor. E se acontecer do problema estar no estabelecimento? Acabou a energia, o sistema não está funcionando, ou a maquininha do cartão não está funcionando, o que eu devo fazer? Porque assim, eu consumi, eu quero pagar, mas não tem como. Qual é o direito do estabelecimento e do consumidor? Mais uma vez, é um caso comum de acontecer e que não está previsto na lei. Como as pessoas agem normalmente, e eu recomendo que seja dessa forma. Pegue o RG, o CPF, o endereço de cada um desses clientes e depois, quando o sistema voltar, telefona para eles e fala, olha, você está devendo aqui no estabelecimento tantos reais em razão daquele dia que acabou a luz, realmente foi culpa nossa, mas se você puder passar aqui essa semana para a gente acertar isso, e o consumidor também exige então uma nota fiscal, um recibo desse pagamento. O outro caso que você disse, Suzana, a maquininha de cartão não está passando, comum também. Também não está especificado no Código de Defesa do Consumidor. A gente percebe que muitos desses problemas são resolvidos com base no princípio da boa-fé e no bom senso que todos nós temos. O que o comerciante deve fazer? Colocar na porta de entrada, de forma bem grande e explícita, que a máquina de cartão não está funcionando. Mas acontece das pessoas serem distraídas. Eu mesmo sou distraído. Eu almoço todo dia no mesmo restaurante e se o dono colocar uma plaquinha ali, eu nem vou perceber. Então o que eu aconselho? Antes da pessoa fazer o pedido, o garçom fale explicitamente. Olha, a maquininha de cartão não está funcionando. Então, ter esses dois procedimentos, de forma escrita, grande e explícita, e também de forma verbal por meio dos funcionários. Tá certo, doutor. Obrigado por esclarecer nossas dúvidas. De nada. E se você tem algum problema, algum caso para contar pra gente, deixa aqui nos comentários que a gente tenta resolver para vocês.